bem-vindos e muito bem-vindas à nossa primeira aula. Essa é a aula 1 do módulo 1 e temos como objetivo dessa aula definir as motivações e as intenções da comunicação não violenta no contexto escolar e também nesta mesma aula nós vamos identificar as nossas próprias motivações e as nossas intenções para estar aqui, para aprender e aplicar CNV no contexto escolar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula do módulo 1. E nós iremos agora, com essa aula, definir as motivações e as intenções para o uso da comunicação não violenta no contexto escolar. Ao final do encontro, nós iremos também propor um momento de reflexão, para que nós possamos identificar as nossas próprias motivações e as nossas próprias intenções para o aprendizado dessas técnicas da comunicação não violenta. Então, a gente vai começar falando sobre as palavras-chave, né, que envolvem a aula de hoje, que é motivação e intenção. O que é que elas têm, qual é a relação dessas duas palavras, né? E a gente tem que entender o seguinte, que tudo na vida parte de uma motivação. Se nós não estivermos motivados, as nossas ações não irão progredir, as nossas ações não estarão coerentes, né, com a nossa motivação. Então, vamos para uma definição de motivação, gente. Motivação é o impulso que nos move para agir, como eu acabei de falar. É o que nos move. Paulo Freire dizia que a motivação é o motor da ação. Então, isso a gente vai já relacionar com o conceito de comunicação não violenta, porque para que possamos ter sucesso na comunicação não violenta, é necessário que a nossa motivação esteja bem delineada, esteja clara, esteja explícita. Né? Então, o que é que nos move? Qual é a nossa motivação? Para que eu quero aprender a comunicação não violenta? Né? Qual é o propósito? E é isso, é o que está por trás da nossa ação. E aí, para falar disso, gente, eu vou ficar me colocando para cima e para baixo aqui, tá bom? Por conta dos slides. E aí, gente, a gente vai falar também da intenção, né? Que as intenções, elas envolvem ter um propósito, como eu falei. Se eu não tiver um propósito final, as minhas intenções, elas irão refletir isso. Então, a intenção é justamente a ação. É a ação em prol daquele propósito. Elas envolvem ter um propósito. Implica que os propósitos afetam alguém e o caminho. Então, eu preciso definir qual é a motivação. A gente tem isso sempre definido de uma maneira ou outra. A nossa motivação, ela é inconscientemente definida. Mas isso tem que estar explícito. Nós temos que verbalizar, materializar essa nossa motivação no que se refere à aprendizagem da comunicação não violenta. Como assim, Kaline? Bom, assim, olha, vamos falar aqui o que é que nos trouxe até aqui, né? Por que estamos aqui? Por que a comunicação não violenta é algo que está difundido no mundo inteiro? Por que a comunicação violenta é algo que se aplica e se estuda muito? Vocês podem procurar aí, vocês vão ver que a comunicação não violenta ela está em centenas de países, né? E tem um propósito, tem uma motivação, né? Existe algo que está embasando essas ações. E é isso que a gente precisa saber. Por que a comunicação não violenta deve ser utilizada? Então, eu dei um exemplo para a gente tentar construir aí a nossa própria motivação. Por exemplo, melhorar a qualidade da minha comunicação com os meus alunos, as minhas alunas, para minimizar os conflitos, é a minha intenção, é a minha ação, tá? Para que eu me sinta mais confortável ao chegar na escola. Então, a minha motivação é ter um ambiente escolar confortável. Para isso, irá impulsionar as minhas ações, que é o quê? Minimizar os conflitos e melhorar a qualidade da minha comunicação. Entende? A gente precisa deixar isso muito explícito para que haja aí um êxito, né, no curso e nas nossas ações. E a gente vai falar agora sobre a principal motivação que está
subjacente que está por trás, que estrutura a comunicação não violenta, né? Então, nós nos comunicamos porque precisamos nos comunicar. Então, nós nunca levamos à consciência o porquê de nos comunicarmos. Nós simplesmente fazemos. Queremos algo, queremos uma informação, queremos falar alguma coisa. E aquilo, né, a gente não leva à consciência o porquê de nos comunicarmos. Só que a comunicação não violenta, ela determina que a gente identifique a motivação. Qual é a motivação da minha comunicação? Né? O que eu, principalmente quando eu estou falando aqui de interação, tá? Entre pessoas, entre mim e o interactante. E isso é muito importante, né? Eu não estou falando aqui de falar para um público também, mas a gente está falando de interações mais num ambiente interpessoal, digamos assim. Então, temos que entender que há duas motivações que são implícitas às comunicações. Uma delas é a motivação da conexão. Quando nós temos a conexão como o motor, como o embasamento da nossa comunicação, isso vai refletir na qualidade da nossa forma de falar. Então, quando eu quero me conectar com o outro, então, por que eu vou, né, falar isso com o meu filho? Por que eu quero, né, eu quero me conectar com a pessoa ou eu quero procurar corrigir a pessoa, que é a outra motivação que está implícita muitas vezes na nossa forma de conversar. Nós aprendemos que as nossas comunicações têm que estar pautada na quem está certo e quem está errado. Observem isso. É assim que nós nos comunicamos. Alguém tem que estar certo e o outro alguém vai estar errado. Então, só que quando eu estabeleço a correção como a minha motivação, né, eu quero corrigir o outro ou eu quero me conectar com o outro? Se eu quero corrigir o outro, se a minha motivação é a correção do comportamento do outro, essa motivação muito possivelmente não irá render bons resultados. Mas se a minha comunicação está baseada na motivação em prol de uma conexão com o meu interactante, ou a minha interactante, aí sim eu tenho mais chances de ter uma comunicação bem sucedida, tá, gente? Porque a conexão, eu tenho que procurar me conectar. Então, isso é primordial, nós precisamos partir desse ponto. Antes de qualquer coisa, a nossa comunicação tem que ser motivada pela conexão com o outro e não pela correção do outro, ok? Então, nós vivemos uma sociedade, como eu acabei de falar, nós aprendemos nas nossas escolas e consciente ou inconscientemente ensinamos isso aos nossos alunos, de que nós precisamos estar certos, né? Que alguém tem que estar certo enquanto alguém estará errado. Então, se a nossa intenção é conseguir o que queremos ou manipular o outro, então tudo na minha comunicação vai fluir para esse espaço. Eu vou ficar dizendo você está errado, você é aquilo, né? Rotulando a pessoa sem procurar me comunicar, me conectar com ela. Porque se eu quiser estar certo ou certa, se estivermos dispostos a manipular ou a coagir os outros para conseguir o que queremos, isso irá refletir na nossa comunicação, como eu acabei de falar, tá? Se a motivação é a correção, não tenha dúvida, isso vai estar refletido na forma como nos comunicamos, tá? Então, para que a gente faça aqui uma reflexão, olha só. Às vezes conseguimos o que queremos ou o resultado que almejamos, mas isso, gente, tem um custo. O custo é a própria relação, é a própria qualidade do relacionamento, seja um relacionamento profissional, né, um relacionamento pessoal, das mais diversas esferas. Então, a gente tem que trazer isso para a gente, né? Nós, professores e professoras, precisamos nos convencer de que não há necessidade de tudo que nós fazemos ou dizemos de haver
um certo e um errado, tá? Então, essa concordar em discordar é um dos preceitos da comunicação não violenta, e isso é lindo. E a gente vai ver isso no decorrer do curso, tá bom? Então, mas em contrapartida, se o que eu busco não é corrigir o outro, mas o que eu busco com a minha comunicação é me conectar com o outro, a nossa intenção é cuidar, né? Se a minha intenção é me conectar, então eu estarei disposta a ser mais flexível, né, na minha estratégia comunicativa. Isso não quer dizer que isso não quer dizer que eu serei mais passiva na minha comunicação, tá? Isso não está relacionado diretamente à passividade. Eu vou deixar o outro fazer o que ele quer, vou deixar o outro a ter razão, vou dar razão ao outro o tempo inteiro. Não é isso. Não é assumir uma posição de passividade. Quando a gente fala de flexibilizar, né, é você ouvir o que o outro tem a dizer. E como eu acabei de dizer, em começar a praticar, a concordar em discordar, tá? Então, quando nós estamos nesse espaço de conexão, a nossa comunicação também irá refletir esse padrão de pensamento, ok, gente? Então, vamos refletir com essas frases aqui, com essas perguntinhas, olha só. Até que ponto somos igualmente capazes de ouvir e compreender as necessidades dos outros e ao mesmo tempo de cuidar das nossas? Até que ponto podemos travar uma conversa difícil para criar uma conexão de modo que possamos chegar a um resultado mutuamente satisfatório? Quero que vocês pensem sobre isso, né? Sobre a nossa capacidade de flexibilização, né, dos nossos pontos de vista, inclusive, para que haja uma conexão, tá bom? Então, a gente vai passar agora para esse senhor maravilhoso aí, que ele disse o seguinte, olha como tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, gente. O diálogo cria base para a colaboração. Outra frase dele é: educação não transforma um mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Veja como isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A gente está falando de motivação. Então, qual é a motivação por trás dessa frase de Freire, de Paulo Freire? A transformação do mundo. Como? Né? Pela educação, é a intenção. Então, vamos lá, vamos, a minha intenção é educar para mudar o mundo, mudar as pessoas, que por sua vez mudarão o mundo. Qual é a ação? A ação é o diálogo, tá bom? Então é isso, o diálogo irá transformar as pessoas que transformarão o mundo. Olha que coisa linda. E temos aqui o idealizador da... tá, que eu destaquei essas palavras, né? Que é o diálogo, educação e transformação. Para vocês verem aí quais são as palavras-chave dessas duas frases de Paulo Freire, tá bom? Temos agora o idealizador da comunicação não violenta, que é o psicólogo já falecido, ele faleceu em 2015, Marshall Rosenberg, que fez um trabalho belíssimo de promoção da paz, né, de divulgação da paz e como fazer isso de uma forma estratégica, né? Então ele desenhou métodos de como estabelecer o que ele chamou de não violenta, né? Uma comunicação não violenta. A gente vai já falar por que ele escolheu esse termo, tá bom? Mas olha que coisa interessante que ele falou. Olha, eu estou interessado em aprender. Isso é motivado pela reverência à vida, pela vida, pelo desejo de aprender novas habilidades, de aprender coisas novas que podem nos ajudar a contribuir pela melhoria do nosso próprio bem-estar e assim como do bem-estar das outras pessoas. Mas o que me entristece é ver que ainda existem formas de ensino baseado na coerção. Tá? Então vejam que o Rosenberg, ele indica aí que mesmo ele está interessado em aprender, né? Que foi o idealizador dessa proposta comunicativa. Então, todos nós temos que aprender formas, né, de melhorar o bem-estar
o bem-estar da nossa casa, o bem-estar do nosso trabalho, né? E dos nossos alunos e das nossas alunas. E aí ele já aponta aquilo de onde ele parte, que é dessa nossa tradição de ensinar com base na coerção, né? Com base na coação, ou você faz isso ou aquilo, né? E aí ele vai falar mais sobre isso, sobre esses modelos tradicionais de ensino que precisam ser repensados para que as nossas crianças, os nossos jovens, eles aprendam novas formas de se comunicar, né? Então vamos passar aqui. Então, ó, só destacar, a gente falou em aprender, né? Que é uma palavra-chave. Para quê? Qual é a motivação? Para a melhoria do nosso bem-estar, do bem-estar das outras pessoas, isso que motiva, tá? E motiva também não ser um ensino baseado na coerção. Então, a intenção dele é ir para o lado do ensino baseado no amor e não da coerção. Tá? Então, temos aí, nessa frase do Rosenberg, suas motivações e a sua intenção, a ação, né? Que é aprender e uma forma de ensino sem violência, uma comunicação não violenta. Então, gente, eu quero propor para vocês a primeira atividade que gostaria que vocês pensassem aí, refletissem de como seria um mundo transformado pela comunicação sem correção e de que forma o diálogo pode ser uma ferramenta para a transformação das pessoas, tá bom? Essa é a nossa primeira atividade. Reflitam, leiam mais sobre isso, porque tudo vai partir dessa sua reflexão. Até a próxima aula do módulo 1. Tchau, tchau.